Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos para mais um vídeo de problemas de customização. Nesse vídeo eu quero testar duas fórmulas de Prime que eu fiz. Como eu já disse algumas vezes, eu disse há uns vídeos atrás, ou vocês vão ver alguns vídeos na frente, eu vou começar a usar tinta acrílica nas minhas customizações. Por quê? Porque também eu vou usar... como eu e meu irmão compramos uma impressora 3D, eu vou começar a pintar algumas miniaturas também. E eu quero trazer num quadro diferente, mas eu quero sempre pintar e customizar miniaturas de carro. Mas eu quero trabalhar em outras coisas também. E não é necessário criar um outro canal para fazer isso. Então, eu comprei um primer da Acrylex. Eu vou usar ele como base para esse trabalho que eu vou fazer aqui. Na verdade, eu vou usar apenas tinta Acrylex. Eu quero ver como é que vai sair isso, porque eu quero testar, experimentar coisas novas nas minhas customizações. Como eu disse uma vez, eu quero ver como é que vai ficar essa ideia de pintar com Acrylex. E eu tenho ideia que ele fica com a ideia mais de brinquedo. E eu quero ter essa sensação quando eu for pintar. Aqui eu comprei um primer da Acrylex, um pote primer, mas eu fiz duas fórmulas de primer diferentes. Cada uma, as duas vão ter o objetivo, mas cada uma foi em uma ideia diferente para ver qual se saía melhor. E eu vou dizer os problemas deles até agora e eu vou pintar um pouco para vocês verem como é que a coisa está. Nesse primeiro pote de medium acrílico, eu coloquei o primer da Acrylex, que ele tá como FML, que é a fórmula de teste, que foi uma fórmula que eu encontrei na internet e resolvi usar porque para mim ela fazia sentido. E aqui eu tenho também um primer da Acrylex, só que nesse vidro ele tá uma mistura de primer e Viridrex cristal. Ok? Vamos começar com algumas considerações iniciais sobre o primer. Esse daqui é o primer que eu normalmente uso, que é o primer automotivo. Como vocês podem ver, ele fica assentado a sua resina embaixo e aqui ele fica a parte da resina como se fosse uma massa cinzenta. Então, a nossa referência vai ser esse primer. Como eu disse, esse primeiro primer aqui, ele está usando uma diluição de 50-50. Eu tenho aqui 50 de primer, certo? Primer branco da Acrylex e 50% de Vidrec cristal, que é um excelente diluente para tinta acrílica quando você for usar no aerógrafo. Muita gente usa, muita gente aprova, certo? E eu resolvi usar esse como base para essa fórmula. Se não funcionar, ele é excelente para fazer a limpeza do aerógrafo. É tanto que eu tenho o Vidrex normal e agora eu tenho uma garrafa de Vidrex cristal que vai me ajudar também. Minhas considerações iniciais sobre ele. A primeira é essa parte que ele fica como se fosse uma areia, uma terra que escorreu. Aqui ele também fica, como você pode ver. No entanto, ele tem um problema. Quando você agita, ele cria muita bolha por causa do material de limpeza. E isso pode atrapalhar muito na hora de você pintar com ele. Porque você vai ter que pegar o primer do fundo do pote. E para isso você vai precisar de uma pipeta, certo? Senão você vai jogar espuma dentro do aerógrafo também.
Nesse vidro eu tenho essa fórmula que eu encontrei na internet, que ela trabalha basicamente com o quê? Água destilada, álcool isopropílico, líquido de limpeza de vidro, que no caso eu usei o Vidrex Cristal, e medium acrílico. Bem, o que é que a gente está fazendo aqui? O Vidrex Cristal, ele ajuda na sua fórmula a quebrar a camada superficial da água. Como a gente está usando tintas à base de água, a gente também ajuda a quebrar a camada superficial da tinta, fazendo que ela dilua melhor e passe bem mais fácil pelo acrylex, pelo aerógrafo. Sim, um ponto que eu esqueci de comentar. Como você pode ver, essa mistura de água destilada, isopropílico, ele tem uma aparência muito similar a essa aparência que fica na garrafa do meu primer automotivo. Então, inicialmente, devo considerar que esse vai ficar melhor do que esse. Mas, aqui voltando. Quando você está pegando essa fórmula, a gente está trabalhando com alguns elementos. Pela pesquisa que eu fiz, posso estar errado em alguma coisa, qualquer um me corrija. O que é que a gente tem aqui? Primeiro, água destilada, desmineralizada ou desionizada. Todas são águas que têm a mesma capacidade. O processo é diferente, eles têm uso diferente, mas pra gente ela faz a mesma coisa. Ela retira os minerais e ela se torna, abre aspas grande, o mais pura possível pra gente trabalhar. Ou seja, não vai ter cloro, não vai ter outros resíduos que podem estar poluindo a água nessa água, ok? Uma água de torneira normal não vão estar nessa água. A gente usa numa proporção de 50%. 25% é álcool isopropílico. O que é que o álcool isopropílico ele faz? Eu estou usando isopropílico 99,8%. Ou seja, ele é 99% puro. Ele faz o quê? Ele quebra o pigmento da tinta. E esse quebrar o pigmento da tinta ajuda ele a passar mais facilmente pelo aerógrafo. E o álcool também vai ajudar a quebrar um pouco a camada superficial da água. Mas o ponto principal dele é quebrar o pigmento da tinta, certo? Deixando ela mais fluida. A gente usa 15% de líquido de limpeza de vidro. No caso, eu estou usando o Vidrex Cristal. Esse líquido ele tem que ser sem amônia, certo? Como Vidrex, o Index, o que você achar mais interessante. E ele está usando 10% de medium acrílico. Esqueci de dizer. O Vidrex Cristal ele também ajuda a diluir a tinta e começa também a quebrar a camada superficial da água. Como estamos usando tintas à base de água, ele também vai quebrar a camada superficial da tinta. E a gente está usando aqui nesse potinho de medium acrílico, não é? Medium acrílico. Para que serve o medium acrílico? Veja, enquanto o diluente ele é feito para diminuir a viscosidade da tinta e aumentar a fluidez dela para trabalhar melhor no aerógrafo ou no pincel, o medium acrílico ele vai dar, dependendo do aditivo, mais volume e ele vai manter a viscosidade da tinta.
Por que a gente coloca 10% de mídio acrílico? Por causa como a tinta, o álcool, ele vai quebrar o mídio acrílico, certo? O álcool vai quebrar a, 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 a pigmentação da tinta. O mídio acrílico vai tentar segurar isso para que ele não quebre demais, mas também ele consiga passar com uma certa fluidez pelo aerógrafo. Explicações feitas, nós vamos usar nossos 2 corpos de prova para trabalhar. Tinta à base d'água, ela é uma tinta muito fluida. Muito fluida, tem que ser trabalhada com um certo cuidado, senão a gente vai fazer ela borrar. E vai fazer ela borrar muito. Borrar não, né? Escorrer. Por isso, deixa eu pegar aqui rapidinho a minha garrafa para expelir tinta. Um momento só. Pronto. Tá aqui minha garrafa onde eu vou expelir toda a tinta que eu precisar. E a gente vai trabalhar a partir disso. Pronto. E a gente vai trabalhar a partir dessa ideia. Temos aqui um Vidrex para dar uma limpada. E eu vou usar o meu aerógrafo Patcher. E se vocês não viram, vocês vão ver que eu comprei copinhos para ele. Então toda aquela dificuldade que eu tava tendo com as garrafas acabaram. Eu falo acabaram porque eu testei ele com algumas tintas de água. Tintas de água não, eu testei com água. Então, vamos começar usando esse primer. Eu vou encher até um pouco aqui. E vamos trabalhar um bocadinho com ele. Uma das coisas que eu quero ver... Cadê? Eu não estou... Eu vou começar a soltar um pouquinho de tinta aqui. Ok. Eu vou colocar a abertura. Vou usar na minha mão mesmo. Bem leve. Bem leve mesmo para esse primeiro corpo de prova. Ó, muito forte. Deixa eu reduzir um pouquinho. Opa. Eu vou usar esse pano para fazer essas primeiras limpezas. Vou reduzir a abertura. Aqui ele vai borrar um pouquinho porque, como eu mesmo disse, eu tô usando... aqui ele já caiu um pouquinho, então ele vai estar um pouco mais molhado. E eu tô aproveitando e tô testando diretamente com a tinta. Entupiu? Não. Eu acho que ele tá um pouco grosso e tá entupindo.
o aerógrafo. É. Vou abrir um pouquinho mais. Tô tentando também encontrar a abertura básica para ele, para ser trabalhado. Esse primer, ele tá um pouquinho mais grosso. E eu tô tendo realmente a mesma coisa que eu tava tendo com o aerógrafo. Tô tendo que dar uma abertura e uma fechada nele um pouquinho para ele poder abrir. Então eu acho que eu vou ter que desmontar. Ele deve ter ficado entupido em algum ponto. E talvez eu tenha que desmontar ele para ver como é que ele tá trabalhando. Ou o primer tá muito grosso. Mas eu duvido muito, porque eu dou essa giradinha e ele, ó, começa a funcionar melhor. Aí veja, eu dou essa giradinha, aí ele, ó. Eu tenho que ver o que é isso. Isso só tá acontecendo com tinta. Mas provavelmente é questão de limpeza. É questão de limpeza, porque eu tava com... Ou eu tenho que... A questão não é a diluição, porque essa diluição eu tô usando... Pronto. Vamos jogar o resto da tinta aqui dentro. É o resto do primer. E vamos fazer a limpeza desse aerógrafo. E eu realmente vou ter que fazer uma... E eu vou ter que abrir o bico dele para dar uma ajeitada. Aí eu vou abrir mais isso daqui para ele. Deixa eu pegar uns pincéis aqui. Eu esqueci de pegar os pincéis de limpeza. Pronto, vamos lá. Nosso
Vidrex normal. Esse daqui não é o cristal, porque ele é azulado. Esse aqui é o normal mesmo. Deixa eu dar uma limpada aqui, mesmo sendo desnecessário. Pronto. Deixa eu ver. Pronto. Opa, quase que eu. Uma coisa. Quero ver assim, ó. Quando eu coloco o Vidrex, fluxo de tinta sai normal, certo? Fluxo de tinta tá saindo normal no aerógrafo, mas eu sei que ele tá tendo alguma coisa na hora da tá tendo alguma coisa na hora da que eu tô pintando que ele não tá me dando aquele problema que vocês viram agora aqui. Mas vamos lá. A gente vai abrir pegar isso daqui. Eu só preciso encontrar a chave Allen para ele, que eu não tenho. Como eu comprei só ele não veio com a chave Allen que é necessária para trabalhar nele. Vamos fazer um pouco agora dessa limpeza aqui. Calma. Deixa eu tirar isso aqui. Derrubei a mangueira. Na minha concepção, posso estar errado, eu acho que é para quando a gente apertar isso daqui, ele travar. Mas ele não está travando. Então a gente tem que ver depois como é que fazer isso. Eu não tenho uma chave Allen desse tamanho. Eu tenho que comprar um jogo de chaves Allen. O problema é que eu não posso comprar só essa chavezinha. Eu tenho que comprar um jogo completo para poder trabalhar só essa chave Allen. E isso é horrível. Pronto. Não, ainda tá meio sujo aqui dentro. Aqui dentro. Isso é uma coisa que é diferente do western.
o Western ele tinha uma limpeza um pouco mais prática. E eu acho que isso daqui não... Isso aqui deve ser primer automotivo. Então depois eu vou ter que dar uma tirada nele. Ter que dar uma limpada um pouco diferente nele. Cadê? Não, ele tá saindo, mas... Deixa eu dar uma limpadinha um pouquinho melhor. Pronto. Mas eu tenho que arranjar uma chave Allen para ele para poder pegar a limpeza. Bem, como eu tenho dos corpos de prova, vamos pegar. Deixa eu limpar aqui a pipeta. Então, vamos pegar agora o segundo corpo de prova. O nosso segundo primer. Estou colocando no aerógrafo cerca de 1 ml de tinta, de primer no caso, né? Vamos lá. Pronto. Esse daqui tá um pouco mais fluido, então vou ter que reduzir. Não, na verdade eu tava usando ele no máximo. Reduzir um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Pronto. Interessante. Eu botei a mesma quantidade de ml desse daqui eu botei nesse. No entanto, esse daqui acabou e aquele não. Então, vou colocar um pouquinho mais. Vamos lá. Eita. Mas, tudo bem. Ele tá na abertura que o outro tava no começo. Vou aumentar um pouquinho mais, só um pouquinho. Não vou fazer muito a cobertura. Vou tentar deixar quase do mesmo jeito. Mas ele tá com aquela questão que eu vou ter que dar um girinho também aqui. Pra... Talvez ali ele esteja muito... Testando aqui, segurando o jato. Aí ele dá aquele problema de novo, daquela travadinha na agulha, na saída da tinta.
Pronto. Vamos jogar o resto do primer de volta. Enquanto ele seca, a gente vai dar uma limpada novamente no aerógrafo. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver como é que tá o meu compressor de ar. Tá quase no final. Isso pode ter sido a influência na diminuição de pressão, mas eu tenho realmente que ver como é que ele vai ficar naquele... Deixa eu abrir o negócio no máximo. O compressor, a parte do compressor não. O tanque do compressor tá quase vazio. Então ele tá começando a marcar as coisas diferentes. Eu vou fazer assim. Eu vou dar uma fechada nesse vídeo e daqui a pouco eu volto pra gente trabalhar, pra eu mostrar como ficou. Vamos lá, pessoal. Voltamos. Vamos dar uma analisada nos primers. Bem, o primeiro primer que a gente vai ver é esse daqui, certo? Que ele tá diluído com Vidrex. A cobertura dele tá boa. Ele deu umas leves escorridas, mas isso foi mais culpa minha. Mas ele consegue fazer uma cobertura bastante uniforme. Eu tô tendo problema com o aerógrafo, mas aí o caso é totalmente diferente. Se eu usar o meu Western, certo? Esse problema basicamente vai ser resolvido. Mas assim, ó, tá muito bom. Eu tô conseguindo ver a cobertura, apesar dela ter ficado um pouco clara. Isso deve ser por causa da diluição dele, certo? Mas ele foi usado numa proporção 50-50. Não posso ter certeza, mas essa clareia, esse um pouco mais claro, pode ter se dado ao estar usando um Vidrex. Aqui a gente tem o feito com a fórmula para teste. Um primeiro ponto que a gente tem que notar é que sim, ele está um pouco mais concentrado, certo? A diferença visual, vocês podem ver que é mínima, mas ainda é visível. Então, a fórmula aqui, ela trabalha um pouco melhor nessa diluição. Talvez isso aconteça porque a gente está usando água destilada, um álcool isopropílico que ajuda na secagem. Por exemplo, ó, aqui secou, mas só sai quando eu passo a unha. Se eu passar o dedo, ele não sai, o que é bom. Mas esse aqui é uma coisa que eu fiz para secagem rápida, é um diluente. Eu estou usando um diluente para usar secagem rápida. Então, assim, ó, em matéria de cobertura, esse daqui tá com a cobertura melhor do que essa. E isso a gente pode ver para ver como é que fica ele, não é? Aqui ele tá com o resíduo muito parecido com
o nosso solto primer automotivo. Aqui nem tanto. E aquela questão, provavelmente, de não criar bolhas talvez atrapalhe na cobertura desse. Mas ambos estão com a boa cobertura, não sai com o dedo. Se eu passar a unha, esse daqui tem até uma dificuldade. Esse daqui sai um pouco mais fácil. Como você pode ver, ó. Ele tá, dependendo do lugar, ele sai até com uma certa facilidade comparado com outros. Esse daqui, não. Esse daqui, apesar de ter uma cobertura pior, esse daqui, ele sai... o primer não sai com tanta facilidade. Percebem como nesse ele está muito mais marcado do que nesse? Esse daqui ele tem uma cobertura pior, mas tem uma resistência mecânica maior. Esse daqui tem uma cobertura maior, mas tem uma resistência mecânica pior. Isso são alguns pontos que a gente vai ter que notar. Mas eu vou usar os dois, certo? Primer. E como este primer ele tá com a cobertura melhor, eu vou começar a usar mais essa fórmula que eu fiz do que o Vidrex, porque realmente eu não gosto muito dessas bolhas. Elas, por exemplo, as bolhas elas são a tinta, certo? A bolha é criada com a parte da tinta. E realmente me incomoda de eu ter que, toda vez que eu for mexer, eu perder a parte da tinta, ela virar sabão. Bem, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer muito obrigado e espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima.